Contemplação. No Capitólio do Reino Sagrado de Roble. Quando Caspon não desceu pela manhã para presidir o tribunal, ninguém pensou muito nisso, exceto que era estranho. Quaisquer que fossem suas falhas, ele era muito bom em se levantar antes da maioria, e estar no trono antes que qualquer outra pessoa chegasse lá. Os nobres que frequentavam o palácio chegaram cedo, e notaram a ausência dos guardas na base da torre que dava para a janela da Câmara do Rei, o que motivou uma busca por seu superior, que ficou muito descontente com o fato de não estarem fazendo seus deveres. Seus substitutos tomaram seus lugares obedientemente, e o capitão da guarda começou a procurar os idiotas rebeldes, que ele presumiu terem ido para uma taverna ou bordel, e perdido a noção do tempo. Ele ainda estava procurando 3 horas depois, junto com vários outros guardas, quando dentro do próprio palácio uma criada ousou implorar para entrar na Câmara do Rei, e foi concedida, e imediatamente começou a gritar, dando um alarme em todo o palácio. O corpo de Caspon havia sido gravemente mutilado, e ele estava obviamente morto há horas. O clamor foi de sua câmara para a entrada do palácio, e para a cidade. A morte do rei deixou as pessoas em estado de choque, ou pânico, mas os senhores, a nobreza, por mais covardes que muitos deles possam ter sido em batalha, encontrou coragem em sua arena escolhida de engajamento político. Este era o mundo deles, a disputa pelo poder já havia começado antes que o cadáver frio do rei fosse retirado de sua câmara. Não havia homem, mulher ou criança que não soubesse da morte do rei Caspon quando os restaurantes começaram a abrir para o almoço, e terríveis eram os murmúrios entre plebeus, padres, e até nobres oportunistas. Robel e Gil Crestres sentaram-se para ter uma conversa nos fundos do novo templo, cada um tendo chegado separadamente depois de saber da notícia, e cada um imaginando corretamente que o assunto deveria ser discutido entre eles, e um plano de ação teria que ser formado para qualquer cenário possível. Eu me pergunto quem o matou. Robel disse, balançando a cabeça lentamente. Ele não era um rei perfeito, mas pelo menos estava disposto a nos ouvir, inferno, ele iria se juntar a nós. Bem, isso mais ou menos nos diz quem o matou, não é? Gil Crestres respondeu enquanto servia 2 taças de vinho, e colocava uma na frente de Robel, e outra na frente de sua cadeira. Então ele se sentou lentamente, colocando a garrafa na mesa em antecipação à necessidade precoce. Verdade. Robel disse. Sim, podemos dizer com certeza que nenhum seguidor do rei feiticeiro faria isso. Mas padres, nobres, inferno, mesmo a teocracia Slane não está acima de qualquer suspeita dada a experiência que tivemos derrubando algumas de suas operações, ou seu envolvimento considerável em outros acontecimentos no resto do norte, ou no sul, se os outros relatórios estiverem corretos. Porra, eles enviaram uma maldita escritura para derrubar a papa. Matar um rei não está muito atrás disso. Gil Crestres levantou sua taça. O rei está morto. Viva-o! Quem quer que seja o próximo. Ele disse. Eu concordo. Robel disse, e ergueu sua taça, e bateu contra a de Gil Crestres. Gil Crestres bebeu um pouco, e pousou a taça, enquanto Robel parecia preferir terminar a sua. O que quero dizer é que existem apenas 2 lados aqui, aqueles com o rei feiticeiro, e aqueles contra ele. Se aqueles com ele não fizeram isso, aqueles contra ele fizeram, e o que isso significa é que não importa quem realmente sacou a lâmina ou deu a ordem, todos eles se uniram para nos trazer até aqui. Ele pegou sua taça novamente, e voltou a beber. É verdade. Robel disse, colocando a taça para baixo enquanto esvaziava, e pegando a garrafa para acabar com a tragédia de uma taça vazia. Mas você não pode ignorar o fato importante de que a única razão pela qual eles realmente fizeram isso, além de impedir a aceitação oficial de nossas crenças, é se eles pudessem, ou acreditassem que poderiam, obter um substituto adequado no trono. Não adianta nada matar o rei Caspond, se seu sucessor for da mesma opinião que ele. Enquanto Robel bebia de sua taça novamente, mais lentamente desta vez, Gil Crestres teve sua vez de encher a garrafa, e acenou com a cabeça em concordância. Não posso discutir esse ponto, isso significa que precisamos tomar precauções, controlamos a guarda da cidade aqui na capital, e nossas aldeias e cidades estão bem protegidas agora, graças à contratação de vários aventureiros do Reino Restize, e o Reino Feiticeiro, além de nossa ênfase em combate e segurança ter nos transformado na maior milícia do país. Nossas cidades são basicamente acampamentos armados, e depois do que aconteceu em Kedin. Bem,
Desafiar-nos abertamente pode levar algum tempo. O problema será garantir nossas populações em cidades divididas. Temos uma vantagem principal aqui, que é que o próximo governante, quem quer que seja, está basicamente vivendo sob nossas espadas. A maior parte desta cidade está agora em nossas mãos. Gilchrist bebeu lentamente e relaxou em sua cadeira. Você leu algum dos relatórios recentes sobre o progresso da conversão? Eu li sim. Robel respondeu. Nossa política de cura gratuita está provando ser muito popular, mas muitos paladinos vermelhos foram perdidos ajudando Gustav. Bem, muitos para aquela pequena área, de qualquer maneira, mas eles enfrentaram seus inimigos e se mantiveram firmes, e o resultado final é que muitas pessoas desejam se juntar a eles. Nossos padres espalharam a história por toda parte, a política de cura ganhou muita boa vontade, e as pessoas estão deixando os templos tradicionais em massa. Até tivemos algum sucesso entre os sacerdotes tradicionais. Há apenas uma esquisitice. Gilchrist olhou para ele com curiosidade. Esquisitice? Robel assentiu. Sim, uma crença incomum surgiu de um sacerdote de Surshana, de que o rei feiticeiro é na verdade o pai de Surshana, que desceu ao mundo para completar o trabalho de seu filho que se sacrificou por nós para vencer os 8 reis da ganância. Essa crença tem provado ser difícil de lidar, é muito popular em áreas onde Surshana era muito respeitado, geralmente as áreas mais perigosas. Ainda assim, fora isso, parece não ter sido um problema. Suponho que seja algo que podemos eventualmente apenas perguntar ao rei feiticeiro. Gilchrist deu-lhe um sorriso. É bom ter um Deus que pode, e vai realmente responder a malditas perguntas, não é? Isso torna as coisas mais fáceis. Robel disse em acordo. Então, quanto do norte está do nosso lado? Perguntou Gilchrist. É difícil dizer com certeza, mas provavelmente mais da metade até agora, entre os esforços de Neia, quero dizer, os esforços da Papa Neia, e os esforços de nosso sacerdócio móvel, mas, não posso deixar isso de fora, nossa política econômica de aluguel de mortos-vivos, bem, tudo tem sido muito eficaz. Robel disse. O que essa última parte tem a ver com alguma coisa? Gilchrist perguntou, sua sobrancelha levantada em curiosidade. Bem, porque nosso povo teve mais tempo de lazer, eles estão gastando mais tempo aprendendo novas habilidades, alguns deles se dedicaram à retórica, outros às artes e ofícios, outros a práticas de trabalho especializadas para as quais os mortos-vivos não são adequados, e muitos comerciantes passaram a usar exclusivamente o trabalho morto-vivo, e os combatentes da justiça negra se popularizaram fortemente entre os comerciantes e as populações de trabalhadores agrícolas. O resultado é que as pessoas se juntam aos nossos templos inteiramente por interesse próprio ou respeito por nossas habilidades em fazer as coisas, e os recém-enriquecidos espalham sua religião para os outros, e aqueles que desenvolvem suas habilidades acham mais fácil persuadir outros que desejam compartilhar seus confortos e habilidades. O trabalho dos mortos-vivos está mudando a face do reino, e acima de tudo, está mudando as mentes. Robel respondeu alegremente. Então, basicamente, alguém vê todos os benefícios tangíveis de se juntar a nós, e pensa que isso é mais rentável? Perguntou Gilchrist. Essa é a versão curta, sim. Robel disse categoricamente. Isso torna bastante óbvio que um rei hostil tem que fazer primeiro, não é? Disse Gilchrist. Sim. Eles têm que visar o uso dos mortos-vivos, e se planejam usar de violência, eles têm que remover a segurança contratada pelo rei anterior. Robel disse. E se eles fizerem isso, temos que estar prontos para responder. Respondeu Gilchrist. Sim, temos. Você tem alguma ideia? Robel perguntou em dúvida. Eu tenho algumas. Gilchrist disse enquanto pegava a garrafa, e a sacudia sobre sua taça. Droga! Está vazio. Ele disse categoricamente. Em Wemark. Quando Iliana se acalmou o suficiente, ela rapidamente retomou seu treinamento de combate corpo a corpo, em particular contra Skana, que era muito melhor com uma espada do que Neia. Enquanto fazia isso, Neia conversava com CZ. Quando chegar a hora de fazer uma pausa, gostaria que você se posicionasse no maior ponto de fuga, e nos fornecesse cobertura. Não posso, disse CZ. Não pode? Neia perguntou confusa. Por que não pode? Neia perguntou. Eu guardo você. CZ disse, e colocou um adesivo na bochecha de Neia. Bonitinho.
Eu posso cuidar de mim mesma por um tempo, você sabe, eu não sou totalmente indefesa. Disse Neia. Eu sei. Mas eu guardo você. Cese disse novamente no tom monótono que teria soado totalmente indiferente se Neia não a conhecesse melhor. A verdade é que Cese estava genuinamente preocupada, e Neia se sentiu tocada. Ela suspirou exasperada. Olha, você pode me proteger, apenas tome uma posição onde você pode fornecer suporte e segurança para mim, porque eu vou estar correndo. Neia disse, tentando se comprometer. Cese fez uma pausa como se estivesse considerando a opção, então assentiu. Eu posso fazer isso. Ela disse, e serviu uma taça de vinho. Protocolo de intoxicação? Ela perguntou, enquanto oferecia uma xícara para Neia. Por favor. Disse Neia. Acho que amanhã será um dia muito longo, é melhor aproveitar este. Ela estendeu a mão, e pegou o copo enquanto Cese servia um para ela. Skana ignorou Cese e Neia por enquanto, e se concentrou em ensinar os passos para um arremesso de quadril para Iliana. Como ela estava com a elfa nas costas, e com o pulso travado, e o braço estendido, Skana falou com ela. Você não terá força ou treinamento para enfrentar esses homens no seu melhor, você pode ter um equipamento melhor, mas a quantidade é a sua própria qualidade, e eles serão melhores do que você. Então você tem que usar seus pontos fortes contra as fraquezas deles, e você tem que usar a força deles contra eles. Lembre-se de que seu objetivo é escapar, seu objetivo é esvaziar esta cidade de elfos, não morrer em alguma batalha estúpida por vingança inútil. Você terá tempo suficiente para isso depois, e falsa coragem pode destruir os melhores planos de batalha. Ela ajudou Iliana a se levantar, e a conduziu pelos movimentos novamente, mais lentamente, e então a fez repetir várias vezes. Elas pararam para comer depois de 1 ou 3 horas, e descobriram que o protocolo de intoxicação de Cese tinha feito efeito total. A empregada demônio estava caída sobre a mesa roncando, e sussurrando. Lindo, bochecha, bochecha fofa, adesivo fofo adesivo. Repetidamente em uma voz astuta. Neia estava realmente consciente, mas ela era mais problemática à sua maneira. Ela apenas ficou olhando para a parede, tremendo, e não dizendo nada. Skana estava preocupada, ela olhou para Iliana, e rapidamente rabiscou uma lista de ingredientes em um pedaço de papel. Iliana, você poderia ir pedir a Tinamok para verificar os armazéns, e ver como está a construção, também dar isso a ele, e pedir para ele enviar um criado para adquirir as coisas dessa lista. E ficar no quarto dele até ele chegar de volta, certifique-se de que ninguém entre. Você pode comer algo lá, e usar o banho dele para lavar o suor. A voz de Skana era casual, mas ela não conseguia manter totalmente a preocupação fora dela. Iliana, no entanto, sabia que não devia discutir, e ela educadamente acenou com a cabeça, e foi cumprir as instruções. Quando a elfa se foi, Skana sentou-se à mesa, e estendeu a mão para tocar a mão de Neia. Para seu choque, Neia quase pulou quando puxou a mão para trás em surpresa. Skana olhou para ela com preocupação. Neia, o que foi? Ela perguntou suavemente. A papa da justiça negra continuou tremendo, mas o som da voz de Skana pareceu trazê-la de volta à realidade. É só, eu estava me lembrando, eu tento não pensar sobre isso, eu realmente tento. Seu rosto enquanto ela estava em cima de mim, a maneira como o aço deslizou pelos meus braços como uma faca quente na manteiga, a maneira como ela me bateu, me chutou, e tudo o que eu pude fazer foi rastejar. Levei tudo o que eu tinha para zombar dela enquanto ela arrancava meus dentes. Eu não queria gritar, não queria dar a ela satisfação, mas quando ela me cortou de novo, e de novo, e de novo, eu não conseguia segurar meus gritos. Então, Deus, o chicote, eu pensei que ia ser chicoteada até a morte em Anana, eu pensei que era o fim para mim, e tudo o que eu queria fazer era não ceder aos gritos dessa vez. Os olhos de Neia brilharam quando ela olhou para Skana, e ela estendeu a mão sobre a mesa. Skana estendeu a mão novamente, e a pegou. Neia não se afastou desta vez. As memórias são piores do que os próprios momentos, não há tempo para pensar na hora, não há tempo para fazer nada além de agir, mas depois disso, como faço para me livrar de tudo o que sinto depois disso? Ela perguntou. Skana apertou sua mão. Você não faz, eu acho. Ela disse enquanto levantava o tapa-olho, e revelava o lugar onde agora não havia nada além de uma órbita. Eu vi um flash da coisa que fez isso comigo, e essa foi a última coisa que o olho viu. A verdade é que eu ainda acordo lembrando, e ainda penso no ataque ao centro de inteligência no Capitólio,
e ainda me lembro da garota que matei. Torli. O olhar de choque em seu rosto enquanto a espada percorria seu pescoço não desapareceu. Neia deu pequenos acenos enquanto Skana falava, a calma na voz de sua amante oferecendo conforto naquele momento tão necessário. Neia lentamente parou de tremer. Desculpe. Ela disse, é só que comecei a pensar na arma de Cese na cabeça de Iliana, enquanto aquela pobre elfa estava de joelhos implorando para morrer, e apenas, tudo voltou de lá. É mais fácil quando eu não sei. E não penso nessas coisas, em nenhuma delas. Neia disse suavemente enquanto Skana colocava o tapa-olho de volta em sua órbita vazia novamente. Talvez sim, mas se essas coisas não tivessem um efeito prolongado em você, o que você seria? Não a Neia que eu conheço. Skana disse com um pequeno sorriso. Acho melhor você sentir algo, mesmo terrível, do que ser apenas um monstro frio e calculista que não sente nada sobre nada. Vou ter pensamentos alegres. Neia disse, e afastou o vinho restante. Obrigada, eu precisava disso. Ela disse. E Neia olhou para a Cese roncando. Ela vai ficar fora por um tempo, mas eu ainda prefiro privacidade. Vamos para o seu quarto, tenho certeza que Tinamok vai demorar um pouco. Skana acenou com a cabeça, eu gostaria disso. Ela disse com um sorriso, e ainda segurando a mão de Neia, Neia se levantou, e elas saíram da sala, deixando Cese dormindo na mesa. Tinamok examinou a lista que Iliana apresentou. É uma lista ímpar, para que serve isso? Ele perguntou a ela curiosamente. Para me envenenar. Ela respondeu categoricamente. Oh, para. Espera. Para quê? Ele gritou com voz rouca. Para me envenenar quando você deixar a cidade. Ela disse para Tinamok. Isso vai fazer parecer que fiquei doente, assim o dono do hotel não vai me dar outra tarefa. Ela disse o mais brandamente que pôde, estremecendo com o significado por trás dessas 4 palavras. A expressão de Tinamok tornou-se desagradável. Oh, entendo, isso faz sentido. Posso conseguir o que você precisa com bastante facilidade, mas posso sugerir outra coisa? Ele perguntou. Prossiga. Ela disse. Bem, isso vai deixá-la doente, mas não vai fazer muito bem para o resto das mulheres aqui, mas com a mistura certa de materiais, se adicionado à comida e bebida, você pode essencialmente dar aos homens daqui pau de uísque. Ele disse com um sorriso. O que? Ela perguntou confusa. Olhe, você mistura um pouco de uma mistura particular em alguma comida ou vinho, e dentro de 1 hora o homem que a consumir terá um pau tão duro quanto um macarrão cozido, e não estará pronto durante a maior parte do dia. Ele disse maliciosamente. O hotel não vai desconfiar. Ela perguntou incrédula. Tinamok riu. Nenhum homem que eu já conheci vai ao dono de um hotel, e reclama em voz alta que não consegue ficar duro. Todos os homens vão manter seu problema inteiramente para si mesmo, eu prometo a você. Oh, com certeza em algumas semanas ou meses isso definitivamente seria descoberto, mas isso só tem que funcionar por alguns dias no máximo. Não posso prometer que todas as reações dos clientes frustrados serão agradáveis, mas, dadas as opções, o que você prefere? Ele perguntou. Iliana imaginou os rostos dos homens humanos chegando ao hotel com a intenção de satisfazer seus desejos pessoais, apenas para descobrir que seu espírito estava disposto, mas a carne era fraca. Ela riu como uma colegial, e disse: Traga-me a outra coisa também, faremos os 2. Ela disse: Obrigada. Será um prazer. Ele disse: Eu costumava fazer isso com meu tio estúpido toda vez que ele vinha me visitar no hotel, eu insistia em uma refeição. Passava essas coisas para ele, e ele sempre parecia zangado e envergonhado quando saía do hotel na manhã seguinte, então sei que vai funcionar. Ele riu da memória, eu estarei de volta em breve. Ele disse, e saiu, deixando Iliana por conta própria. Quando ele saiu do hotel, a primeira coisa que fez foi verificar o que estava acontecendo nos armazéns. Eles estavam amarrando escadas juntas, usando cordas e furadeiras manuais para amarrar os degraus entre os trilhos longos ou inserir os degraus em orifícios correspondentes antes selando-os com cola. Dezenas e dezenas de escadas já estavam prontas, enquanto pilhas de cordas individuais e ganchos cortados no comprimento estavam dispostos ao redor do armazém. Quantas você tem? Ele perguntou sem rodeios. O suficiente para uma parede. O elfo responsável respondeu. Faltam mais 3. Disse Tinamok. Sim. Faltam mais 3 paredes. O elfo respondeu com um misto de esperança e medo.
Trabalhe rápido, porque na hora de partir, o que você terá é o que você trabalhou, e nada mais. Tinamoko lembrou. Eu sei, nós vamos. Ele disse, e voltou a enrolar a corda por cima, e por baixo de um pequeno degrau improvisado, certificando-se de que estava bem preso à viga longa, depois cuidando de seu companheiro do outro lado. A rapidez de seu passo disse a Tinamoko que a ideia de parar havia nem mesmo ocorreu ao cativo elfo, era um sentimento que ele aprovava enquanto pensava no que estava saindo para pegar para Iliana, e as outras prisioneiras permanentes do Golden Roan.